Ele ouviu o choro daquela criança. Neste momento, que eu possa se levantar e nos ouvir, possa se levantar e nos ouvir, e ouvir as nossas súplicas. Como o salmista disse assim: "Os teus olhos me viram ainda informe, me viram ainda antes, me viram no ventre da minha mãe. Antes de nascermos, o Senhor já nos conhecia, o Senhor sabia que nós estávamos aqui". Então, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele continue nos vendo, vendo aquilo que ninguém vê, que o Senhor Ele vê em secreto e nos recompensa. Ele ainda vê em secreto e nos recompensa. Então, que nesta manhã a graça do nosso Senhor Jesus Cristo nos recompense. Nos recompense, Senhor, que esteja abençoando no Senhor, que o Senhor dê graça, que o Senhor já te viu antes mesmo de tu nascer, Ele já sabia que tu estava aqui. Como foi naquele dia do Lázaro, Deus foi te abençoando, Lázaro Rafael. Estou aqui lendo em Gênesis capítulo 21, versículo 17, que diz assim: "E ouviu Deus a voz do menino", que foi a história de Agar. Agar era uma serva de Sara, e ela saiu com o filho, porque ela era muito oprimida, muito humilhada, e deixou a criança longe para morrer longe dela, porque ela não queria ver ele morrer. Então, quantas vezes nós deixamos de lado: "Senhor, eu vou deixar de lado, não quero mais saber". E o Senhor ouviu a voz daquela criança, ouviu o choro. Então, que nesta manhã o Senhor está te ouviu. Eu te ouviu, ele te ouve e te vê. Ele vê como ninguém vê. Somente diz assim: "Tu me viste meu corpo ainda informe. Antes mesmo de nascermos, o Senhor já tinha nos visto. Antes de nascer, já tinha nos visto". Pai do Senhor, irmão Rosângela. Então pronto, então antes de nascer, o Senhor já tinha nos visto, como ele viu aquele menino chorando, gritando no deserto. Então, paz do Senhor de Jesus, manda uma paz. Irmão Lázaro, Deus continue te abençoando, que o Senhor continue dando graça, que continue te vendo, nos vendo, como Ele começou a nos ver todos os dias. Que a graça que Ele diz assim: "Levanta-te e resplandece", então que a glória do Senhor vai nascendo sobre ti, que a paz que excede todo entendimento chega na minha vida e na tua vida. Amém, irmão Lázaro? Que Deus continue te abençoando, Lázaro Rafael. Posso mandar um oi? Deus continue te abençoando. Então que nesta manhã o Senhor se levantou, nos ouviu, ouviu o nosso clamor. A Bíblia diz assim: "Eu amo aos que me amam, os que de madrugada me buscam, esses me acharão". Então, nesta manhã estamos buscando ao Senhor, nos levantamos e fomos achados por Ele, fomos achados pelo Senhor. O Senhor nos viu, o Senhor nos nossos prantos, nossas lágrimas, os nossos sofrimentos, os nossos porquês. Chegou o momento deles responder os nossos porquês dele. Ninguém está vendo, ninguém está te respondendo, ninguém te entende. Assim como aquela criança que estava prestes a morrer, sozinha no deserto, que a própria mãe deixou para que morresse, e o Senhor ouviu o choro dela, nesta manhã o Senhor está levantando e ouvindo o teu choro, as tuas lágrimas, as tuas reclamações. Já falaste para todo mundo, já falaste para um, já falaste para o outro, já te explicaste, e as pessoas não te entendem, mas tem um Deus que entende, tem um Deus que te vê, tem um Deus que te ouve, porque ele ouve o que ninguém ouve, porque ele ouve o choro da alma. Ele ouve o choro do Espírito, ele ouve o clamor, ele ouve o clamor, é tanto que ele deixou o Espírito Santo para nos interceder. Espírito Santo que ele que transmite para o Senhor Jesus Cristo, com gemido inexprimível, esse teu choro, essas tuas lágrimas, esses teus reclames, o Senhor ouviu. E sabe, nesta madrugada você orou, disse: "Senhor, ninguém está me vendo", ele dizia: "Eu te vi, eu vi ainda quando tu era informe, vi ainda quando tu estava no ventre da tua mãe, vi ainda quando tu não era o mesmo". Deus continue te abençoando grandemente, Lázaro. Entendeu? Que nesta manhã possamos nos agraciar por Deus. Que nesta manhã o olho que vê, o Deus que contempla, o Deus que muda história, o Deus que muda ambiente, o Deus que muda estado, o Deus que chega e muda todo o cenário das nossas vidas. Nesta manhã ele começou a te ver diferente. Começou a ver, você diz: "Ah, mas ninguém me vê", mas tem um Deus que vê. O Deus que te criou, criou os céus, criou a terra, criou o mar. O Deus que faz o que. Deus que é soberano, faz nascer, ele dá vida, ele faz nascer, ele faz morrer, ele ressuscita. Então, que nesta manhã o Deus, o grande Deus, Deus, nosso Deus, ele se levante do trono e haja nas nossas vidas. Que estejamos como aquela criança que deixamos sozinha no deserto, no sofrimento,
E o Deus que ouviu a voz daquele menino nesta manhã, ele começou a nos ouvir. Nesta manhã, as tuas lágrimas que você falou com ele hoje à noite, nesta noite passada, que você se levantou pensando: "Senhor, o que é que eu vou fazer?" E eu te ouvi, eu vi o teu sofrimento, eu vi o teu lamento, eu vi a tua humilhação, como ele fez com Lia, e o Senhor viu o sofrimento de Lia, que Lia era a serva de Sara, o Senhor viu o sofrimento dela, viu a humilhação, e o Senhor disse assim: "Eu ouvi, porque o Senhor ouve". Tem coisa que a gente não tem mais a quem falar, mas mais a quem dizer, mais a quem recorrer. É muita humilhação, é muito sofrimento, é muita angústia, vou falar para quem? E o Senhor ouve, o Senhor está de pé, ele está de pé, ele está para ouvir, para ficar atento, os seus ouvidos estão atentos. A Bíblia fala que os ouvidos seus estão atentos, ele está atento, nem se preocupe, porque ele está atento, Lázaro. Ele está atento a tudo que fizer, a tudo que disser. Ele diz: "Não tem mais a quem recorrer, não tem mais para onde ir, não tem mais para onde prosseguir". Aí o Senhor: "Mas eu ouvi a tua oração, eu vi o teu clamor, eu vi o teu lamento". Então, nesta manhã, o Senhor se levantou para responder às angústias, responder o sofrimento, a inquietação, porque tudo isso veio através do choro. Aquela criança, se hoje se reproduz nisso, a mãe deixou lá no canto, fica lá, vou deixar lá porque eu não quero nem ver. Então, tem coisas que você deixou no canto, você não quer nem ver mais, não quer nem saber mais, você deixou lá. Olha, eu vou deixar lá para morrer, eu não quero nem estar perto, quero nem estar perto. Mas o menino chorou. O Senhor levantou-se pela voz daquela criança, pelo choro daquela criança. E nesta manhã ele está levantando pelo choro da tua alma. Ele está vendo o choro da tua alma, o choro do teu coração. Ele está vendo, ele ouviu o choro. E nesta manhã ele está te respondendo, dizendo assim: eu ouvi. E ele está se levantando para dar graça, dar graça, dar paz, dar perdão, chegar com a misericórdia. Porque ele que chega, quando ele chega, ele muda todo o cenário. Aquela criança chorou, a mãe deixou lá, fica aí. Aí daí eu não quero nem ver, não quero nem ver morrer. E tem muitas coisas nas nossas vidas que a gente deixou para lá. Quero nem ver, quero nem saber mais. Vou deixar, quero nem ver morrer. E o Senhor está dizendo assim: "Eu vi", e o Senhor ouve, o Deus que tem misericórdia, o Deus que tem compaixão. Ele levantou nesta manhã para dizer: "Eu ouvi a voz da criança, eu vi o teu lamento, eu vi o que foi que você me disse". E Deus, quando se levanta, ele levanta para mudar a história, levanta para mudar a vida, para transformar, para trazer bênção. Quando ele chega, ele muda. Quando ele chega, ele muda. Quando ele chega, vou dizer, cadê quem chegou agora? Não, quem chegou foi o Deus que muda, o Deus que ouviu minha oração. Como é que você chegou aí? Porque Deus ouviu minha oração. A oração do menino que está, o choro, Deus ouve o choro. Deus vê o que ninguém vê. Deus vê o que ninguém vê. Deus vê o oculto. Deus vê até quem fala contra ti. Ele vê. Ele diz assim: "Tu pensa que eu não vi quando tu levantou e falou de teu irmão? Deus escuta quem falou de tu. Você não escuta, você não sabe quem está falando. Às vezes você confia e acha: "Não, está tudo bem, fulano é meu amigo, fulano é minha amiga", e Deus está vendo que está falando de tu. Deus está vendo que está levantando contra tu. Então Deus diz assim: "Eu não sou como tu não, eu vi que tu falaste do teu irmão". A Bíblia fala sobre isso, sobre essa passagem. E Deus diz assim: "Eu vi quando tu te levantou para falar do teu irmão". Então Deus viu que levantou para falar contra tu. Ele ouviu e ele vai recompensar. Ele ouviu para falar contra você. Então deixa amanhã o teu choro, o coração, que leve que diz: "Senhor, não aguento mais, eu não consigo chegar mais em nenhum lugar, Senhor, acabou, está acabado. Senhor, acabou, eu deixei para morrer". O que ela deixou para morrer, eu só não queria ver. Então aquilo que você deixou para morrer, aquilo que você deixou no canto para morrer, para se acabar, Deus ouviu, Deus levantou, Deus vai levantar. Está lá no canto para morrer, Deus assim: "Eu ouvi a voz do menino". Então Deus ouviu a voz dessa mãe do teu coração. Deus viu o que você disse, Deus viu o que você deixou de lado. Você deixou para morrer. E Deus vai fazer diferente. Ele vai, ele vai criar. O anjo chegou e disse que Deus ouviu a tua oração, ouviu ao choro do menino H. Deus disse: "Eu ouvi o choro do menino".
Então, nesta manhã, Deus ouviu o teu choro, sobre da tua alma, sobre das tuas indagações. Senhor, não aguento, vou deixar morrer agora se acabar.